Olá, amigos do Viva. Boa tarde para vocês que acompanham nosso trabalho. Estamos aqui no Hospital Veterinário Dr. Vett. Vou até aguardar um pouquinho para vocês fazerem os compartilhamentos para me ajudar, porque são muitas e muitas mensagens. Claro que não vou ficar contando uma a uma, mas a impressão que eu tenho é que passaram das 300 mensagens já perguntando a respeito do Luke. Nós batizamos aquele cachorro ontem provisoriamente com esse nome. Esse pet, né, que comoveu toda a nossa região. Nós recebemos um chamado, isso já acima das 11 horas da noite, às 23 horas, de que uma denúncia, inclusive, o carro teria parado próximo ao viaduto lá e se viu um cachorro se despencando no viaduto ali na Praça do Bombeiro. Uma praça, um viaduto recém-inaugurado, inclusive o prefeito morando ali, fica perto do comércio com Habib's, enfim, o início do Irajá, aquela região ali. E a Raíssa, né, tomou a iniciativa de ligar pra gente, estava desesperado, o cachorro agonizava ali no asfalto. Tudo certinho aí? Se eu perguntar se está tudo certinho, o áudio está baixo. O áudio está baixo? Nós estamos com problema de áudio aqui. Um minutinho só, a gente está com um probleminha aqui, nós vamos já estar fazendo aqui a resolução do problema. Um minutinho só, por gentileza. E a Raíssa, que é funcionária de uma padaria ali, né, uma outra pessoa também estava lá, e vários funcionários lá dessa padaria ficaram dando uma assistência lá, desesperados, ligando para muita gente. O horário não era propício, as condições adversas. Compartilhe aí, por gentileza, porque a gente vai estar dando os esclarecimentos o estado do Luke. E eu rapidamente fui para lá, fui mostrando para vocês ali todo o momento do drama, de toda a preocupação em relação a esse fato. Chegando lá, já tinha um veterinário, ele conversou comigo no telefone, falando que não tem estrutura, né, para cuidar desse cachorro, mas eu percebo que ele está perdendo temperatura, o estado dele é gravíssimo. Eu, mesmo não tendo prática, nós resgatamos e trouxemos aqui para o Hospital Veterinário Dr. Vett. E a situação dele vai ser falada agora, como é que está a situação do Luke. E porque muitas pessoas, como viu, é impressionante a quantidade de mensagens, impressionante. A quantidade de pessoas preocupadas com o Luke e qual o estado dele. Então, foram feitos todos os procedimentos, todo o tratamento dele. E nós vamos conversar com o pessoal aqui do Dr. Vett. Compartilhe, por gentileza, você vai estar me ajudando, porque muitas pessoas, meu WhatsApp está congestionado, as pessoas perguntando, se preocuparam bastante, e foram momentos dramáticos. E na madrugada mesmo, quantas pessoas falaram, André, eu chorei com o caso, eu me emocionei, estava chorando aqui em casa. Teve pessoa que veio aqui na madrugada, na porta do hospital veterinário, para perguntar, nós estávamos aqui ainda, porque nós fizemos uma reunião aqui para que a diretoria do hospital veterinário explicasse para a gente quais seriam todos os procedimentos, né? O próprio proprietário, Gil, Haroldo, estiveram aqui comigo, dando toda... Até a madrugada nós entramos. E quando chegou um determinado momento, claro, a canseira bateu, nós fomos tomar um café na padaria, que é próxima. Quando retornamos, já tinha gente esperando aqui para ter informação do tamanho, foi a comoção. Porque ainda eu falava ontem, revoltado, um monstro, né? Caso seja confirmado aí, nós estamos aí nas investigações, porque o que nós temos agora é o relato das pessoas que vê um carro parando e vê esse cachorro espancando. É isso que nós temos até agora, né? Não dá para a gente afirmar categoricamente, nós estamos aí sob investigação. E até a madrugada dentro nós entramos aí em reunião com o pessoal aqui da diretoria do hospital. E eles me explicavam ali, passo a passo, o que ia ser feito. Porque a gente que não entende, eu queria que existisse uma máquina que colocasse o cachorro de um lado, do outro lado ele saísse bom já. Porque você via no olhar do cachorro, do Luke, o sofrimento, muita dor, um semblante de muita dor. E ele tinha razão de ter toda essa dor, porque eu já tenho algumas informações aqui, a gente vai passar passo a passo para vocês. Gil, boa tarde, tudo bem? É boa tarde já, não almocei ainda? Já não almocei, 1h15, dá quase 1h10. Mas deu uma repercussão enorme, né, Haroldo? Sim, o pessoal tem nos ligado, tem pedido informação, entrado em contato pelo Facebook, Instagram, todos querendo saber informação sobre o Luke. Temos algumas informações, ali está
doutor de imagem, acho que ele vai poder, né, Gil? Sim. Passar informação com O doutor mais... de imagem é o que faz ali as análises Isso, radiográficas, fez também ultrassom, né? ultrassom foi feito também. Sim. E ele vai ter mais informações, porque nós tivemos que esperar um momento de estabilização. Isso é normal, é protocolo hospitalar. Estava com muita dor, muitas fraturas. E naquele momento não daria para, em hipótese alguma, a gente colocar ele para fazer algum exame. Entramos com os analgésicos, antibiótico, tudo o que tinha de protocolo. É o protocolo ali, para estabilizar primeiro. Estabilizar, tirar dor. Já verificamos algumas, no exame clínico, algumas fraturas, que agora o Dr. Everson vai poder comentar com você um pouquinho com mais... E os canais de comunicação do hospital também aconteceu ao vivo, congestionou, muita gente perguntando. Muita gente. Comoveu, esse caso foi um caso que comoveu, né? De ver ali aquela situação, o cachorro... Aliás, parabéns, eu quero agradecer a Raíssa, Raíssa, né? E o senhor Douglas. E o senhor Douglas, que desde o início foram lá tiraram da rua, porque... Sem esquecer o Dr. Kelvin. O Dr. Kelvin também não conhecia, a gente podia chamar ele tomar um café com a gente aqui, porque foi uma humanidade, é um veterinário que passando pelo local, já fez as primeiras análises ali. E o que me preocupou, eu nunca tinha visto o Kelvin. Ele me liga e fala assim, olha, você está chegando? Porque senão ele ia atrás. Eu falei, já estou chegando, estava ali já chegando para resgatar. E ele falou assim para mim, André, faz o teu máximo, porque o estado é grave e ele está perdendo temperatura. Eu não sei o que significa perder temperatura, não entendo da parte clínica do pet. Acaba entrando numa situação assim que não dá para reverter. Então assim, você tem que manter aquecido, respirando bem, porque a partir do momento, qualquer um que vê qualquer pet com a língua roxa, praticamente está entrando em óbito. Então isso aí tem que ser muito eu não entendo disso. Uma coisa eu entendi, eu tinha que dar meu melhor. Eu não sei se eu tomei multa, eu acho momentaneamente salvou a vida dele. Se hoje ele está vivo, devemos ao Kelvin, a Raíssa, o Douglas e a você que fez o socorro. Mas eu só fui se não tivesse chegado momentaneamente naquele momento, ele provavelmente teria entrado em óbito, apesar de ele ainda estar não mentindo ao público, ele está numa situação bem grave, é uma situação preocupante. Ele tem ainda momentos de preocupação, nós estamos numa fase, isso foi explicado para mim, nós estamos aqui já há um bom tempo acompanhando também, que ele está numa fase crítica ainda. Aí nós vamos explicar detalhe a detalhe, aí vamos passar pelas imagens, porque vocês que ajudam a gente, que compartilham aí para se comover dessa força toda, vocês merecem as informações. A gente está aqui para isso, para ser parceiro. Não é falar, gente, aconteceu depois não dá satisfação para vocês. Uma coisa eu entendo, que eu estava preocupadíssimo, eu dei o meu máximo ali. Peço a algumas pessoas que não reparem que alguns faróis eu via que tinha seguro para passar naquele horário, ele também já era mais de 11 horas, não era? Nós estávamos na adrenalina ontem, até as 4 horas da manhã, não conseguíamos dormir. Porque o Kelvin falou assim, olha André, o máximo que você puder, porque ele está numa situação, o doutor Kelvin falou, o meu máximo é o meu máximo, eu vou fazer tudo aí. Aí nós recebemos bem aqui, e eu comentei, se for da madrugada, nós ficamos aqui em reunião, explicando passo a passo, que sei lá, eu estava muito ansioso também com o caso, me comovi, eu chorei. Eu queria que... porque justamente o que é? A parte externa você consegue ter uma visualização já clínica ali. A parte interna que é mais preocupante. Então por isso que tem que deixar ele em repouso, com a medicação, para poder realmente agora, feitas as imagens certinhas, para ver realmente o que aconteceu e aí dar mais detalhes para vocês, como é que vai estar daqui para frente. A gente pode mostrar as imagens lá, o doutor falar com a gente? Fique à vontade. Vamos mostrar passo a passo aqui. Pode entrar nessa sala aqui? Sim, com certeza. Com licença. Olá, boa tarde, tudo bem? Doutor Você Everson. Everson, Boa você? tarde, prazer, Thales. Everson, doutor Thales, eu gostaria aí de passar as informações para o nosso público. A gente consegue mostrar através das imagens o que está acontecendo com o Luke? Conseguimos sim. Nós fizemos algumas radiografias, né? Entre elas, as que mais nos preocupavam, né? A parte torácica, coluna e crânio, né? Estou mostrando aqui um pouquinho, não sei se vocês vão conseguir visualizar. Deixa eu ver se pega. Está pegando, viu, doutor? Está pegando bem. Perfeito. Então, só deixa eu tirar aqui para pegar melhor. Melhorou. Então, assim, o que mais chamou a atenção foram algumas imagens compatíveis com fraturas no gradil costal, fratura de costela, né? Então, nós temos aqui, embora eu ainda vá avaliar as imagens de forma mais criteriosa, temos uma fratura, duas, essa é bem evidente. Ó. Essa é bem evidente, né? Você parou ali. Exatamente, separou bem, uma fratura completa, né? Tem um desvio, né, do segmento. Uma outra provável aqui, então já temos 3, 4, 5 e uma outra que saiu nessa daqui.
Então nós temos pelo menos 6 imagens compatíveis com fraturas no gradil costal. Chama gradil. Isso, que são as costelinhas, né? Igual o ser humano, costela é sozinho, não tem como engessar, não tem como... Então, é bem difícil. A dor da costela não é além da dor, seria perfurar e isso já aconteceu. Essa parte de trás é o pulmão? Isso daqui é o coração. O coração dele. O pulmão ele está englobando toda essa região, né, do tórax, né? Tudo isso aqui é o tórax. Agora essa imagem escura aqui é gás. O gás livre dentro da cavidade torácica nós chamamos de pneumotórax. É esse gás aqui que nos preocupa. Ele entrou para algum lugar, esse Na gás? realidade, provavelmente, como teve aquela fratura de costela que nós visualizamos, ó, provavelmente deve ter perfurado alguma parte dos pulmões, né? Então seria uma perfuração de pulmão. Exatamente. Esses gases vêm do sistema digestivo, doutor? Não, ele vem do respiratório mesmo. Ele gás. furou o próprio pulmãozinho. Então, o próprio Quando gás que respira. entra pelo pulmão, ele infla, né, para fazer a troca gasosa, a respiração, e aí acaba enchendo também a cavidade torácica, né, que existe um espaço entre os pulmões e o tórax. Aqui, Né? pessoal, nós vamos um minutinho só, doutor, por gentileza. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar o look para vocês. Nós vamos mostrar o look, como ele está na internação. E vamos mostrar passo a passo. Essa parte aqui de... Eu posso chamar de traumatologia, de ortopedia? O que é essa Aqui é a parte de radiologia. Radiologia. Isso. Então aqui nesse processo aqui, nesse protocolo aqui, ou nessa etapa, desculpe os termos aqui, eu não conheço muito. Não, tá certo. Poxa. Foi identificado aparentemente, para ir para uma análise mais minuciosa, mas se identifica 5 fraturas de costela. Isso é do trauma, lógico, da queda ali. E o que nos chama a atenção também... É tudo de um lado, doutor? Só uma pergunta, é tudo de um lado? Tudo de um lado só, essas fraturas. Eu vou avaliar melhor, mas aparentemente do lado direito, né? E além do tórax ter sido traumatizado em enchido de ar, que é o pneumotórax, tem uma opacificação do pulmão, então a gente chama de contusão. Sabe quando a pessoa cai e fica roxo? Sei. Então seria uma analogia, né, para o que acontece com o pulmão também, quando leva uma pancada. E isso é o que mais nos preocupa. Por quê? Isso pode evoluir de uma forma desfavorável ou não, mas as primeiras 72 horas são as mais importantes. Por isso que nesse momento... O estado dele é crítico e carece de muita atenção. Exatamente. Qualquer animal com contusão pulmonar, 72 horas é o ideal para a gente tentar estabilizar o bichinho e ficar o quanto antes. Tá ok? Isso falando do tórax, né? Nós fizemos outras radiografias, uma delas foi na coluna lombar. Existe uma imagem que sugere uma fissura na última vértebra, mas é uma imagem sugestiva, ainda preciso avaliar de uma forma mais criteriosa. O coxal, que é a bacia, né, que o pessoal chama, aparentemente está tudo bem, embora tenha algumas linhas assim que eu vou precisar avaliar também, mas assim, não tem nenhuma fratura completa evidente, né? Crânio, o que nós vemos no crânio? O que mais chamou a atenção mesmo foi a disjunção da sínfise e da mandíbula. Resume isso aí em termos assim, para mim, por exemplo, eu não entendo. A mandíbula, no caso do cão, a mandíbula é a parte de baixo do rosto aqui no ser humano, né? Seria a boca, né? No caso do cão, ele tem duas, uma do lado direito e outra do lado esquerdo. E na frente, onde ficam os dentinhos da frente, tem a junção do lado direito com o do lado esquerdo. No ser humano é um osso só. No cachorro tem uma junção. E o que acontece? Nesse momento, provavelmente na pancada, houve a disjunção dessa sínfise. Quer dizer, separou. E isso é passível de cirurgia. Vai ter que fazer uma cirurgia na mandíbula. Então, provavelmente o pessoal faz uma cerclagem ou com resinas, né? Para fazer com que se aproxime esta região para que consolide. Entendeu? Mas... o que mais me preocupa, mais uma vez, eu comento, é o tórax. Que isso é a parte mais preocupante. Exatamente. Aquilo São a gente 72 horas de bastante preocupação e de um cuidado intensivo. Seria um CTI aí, né? Praticamente. Traduzindo, porque as questões humanas são mais difundidas, a questão médica. Então, ele tem que ficar em uma observação intensiva, ou nos cuidados intensivos, nas próximas 72 horas, que é a área o período de maior risco para quem teve esse tipo de lesão no pulmão, seria isso? Exatamente, exatamente. O que mais chama atenção mesmo é o pulmãozinho. Digamos assim, que o risco de óbito é maior pelas lesões no tórax do que qualquer que seja a lesão na boquinha, embora seja importante.
Agora também a alimentação dele, acho que é outra parte que vai falar sobre isso, é só a sora. Ele não tem condição de mastigação, de sonda, alguma coisa assim, não tem. Inclusive eu tenho até aqui um modelo, o Thales pode até mostrar pra gente. Thales, mostra pra gente isso aqui, ó, pra pessoa entender. Aqui. Um minutinho só, pessoal. A lesão da sínfise foi exatamente nessa junção aqui, ó. Ah, ele tem é diferente do nosso, né? Isso. Essa junção é óssea, ela faz a integração Isso. óssea, certo? Essa junção aqui que teve a lesão, bem nesse risquinho aqui no meio. E isso separou. Isso, separou. É uma fissura que foi feita ali. Exato. No humano é tudo junto. Certo. Aqui no animal ele separou aqui. Tá? Que aqui é a complicaçãozinha. Aqui, provavelmente, gente, olha, provavelmente, como o doutor falou aqui, Ó, aqui aí dá faz, pra ver bem a resina. ó, o risquinho aqui, tá vendo? Bem juntinho. Vai ter que fazer com resina, é uma solda, né, é uma junção. Eu estou falando em linguagem popular, não vai pensar que aqui não é o que o doutor Vess está falando. Para pessoa entender, essa resina é um durepox, mas guardada as devidas proporções, que é uma resina específica e tudo mais, tem que grudar essa parte aqui porque separou. Inclusive você percebe, né? Parece que está solto a mandíbula dele. A mandíbula trabalha de Eu vi ontem, Gil, que você percebia que esse lado aqui ficava assim pro lado de cá. Eu já nem queria comentar, eu estava muito emocionado ontem, aquela pressão toda de ver aquela... Porque eu, se dependesse de mim, eu falava, não, coloca numa máquina que ele sai bom do outro lado. Você via a expressão de dor, 5 costelas, provável perfuração no pulmão, porque há gases lá, né, gases livres ali, e a mandíbula separada. Imagina a dor desse bichinho. Por isso que teve que estabilizar. Primeiro tirar a dor dele para começar a fazer os procedimentos. Obrigado pela explicação, meu Thales. Muito obrigado. E o doutor também, Everson. Então existe toda a metodologia aqui. Doutor Everson, foi feito ultrassom também nele? Foi feito ultrassom abdominal. Tem ultrassom também, que é nesse mesmo setor aqui do hospital. Só que a nossa linha onde nós temos o equipamento, né? Equipamento é o mesmo equipamento que o humano, que o pessoal conhece. E ultrassom abdominal por quê? Normalmente em casos de trauma, há ruptura de bexiga, Que essa preocupação, inclusive. Não há. Não há. Então a bexiga está repleta, inclusive o animal está sondado, foi sondado, né? Eu observei o baço está de forma íntegra, porque às vezes rompe o baço. Não há líquido livre, o líquido livre no caso poderia estar relacionado a um derrame cavitário, um processo hemorrágico. Processo hemorrágico. Então nesse caso... Está ali contaminado ou está espalhado. Rompe um vasinho, começa a sangrar dentro. Então nesse hemorragia momento... interna, que é perigosíssimo, inclusive. Com certeza. Aí seria uma emergência, precisaria abrir imediatamente para poder... Então, ok. Então essa parte... A gente já fica um pouco menos preocupado. O que se percebe, então, mandíbula, e o lado direito, ele cai assim. Provavelmente. Cai assim. Ele tem umas lesões assim também na tela. A gente vai mostrar já para vocês ali. Quero agradecer outra vez, Everson. Tem um amigo que chama Everson, eu pensei que era o Everson Douto, achei que só tinha ele aqui na cidade, outro Segundo. Obrigado pela explicação. O Thales é mais fácil, viu? Thales é mais fácil de decorar. Mas obrigado pela preocupação que está tendo aí. E o resumo aí inspira muito cuidado, seria isso, doutor? Com certeza. 72 horas que a gente tem que ficar na... Críticas. a gente tem que ficar na vibração positiva, uns falam, outros falam de orações, outros na torcida. São 72 horas críticas para o look. Apareceu aí uma pessoa que disse ser proprietária, nós não estávamos averiguando aí também, que parece que achou as informações que nós temos aí, que teria desaparecido há 20 dias atrás. Mas aqui ele foi batizado de look, que look é sorte, né? É sorte. Ele precisava de sorte ontem. Sim. E aí o pessoal aqui colocou Então, momentaneamente para a gente estar... Tudo aquilo que nós conversamos ontem, que assim, vamos estabilizar, depois que a gente estabilizasse realmente com toda a analgesia, Certo. a gente ia trazer para as imagens, então estamos comprovando para vocês que foi feito ultrassom, radiografia, agora sabemos o quadro completo dele, né? Agora nós vamos lá para a internação. A parte clínica, que a doutora veterinária que está lá na parte clínica, que ela fica na parte clínica, na internação, e ela vai dar detalhes um pouquinho a mais o que é. Podemos Então, agora? na imagem tudo já foi feito e a gente já dá uma explicação para o pessoal aí. Então, ok. Você que quer ver o look, nós vamos pedir uma gentileza. Nós estamos investindo até no equipamento vivo aí para ter estabilidade de sinal. Nós vamos ter que mudar de rede. Vai ser rapidinho. A hora que mudar de rede, ele fica um pouquinho, a imagem fica um pouquinho escura, segundos, né? Máximo 10 segundos, tá na mudança, porque nós vamos para a internação. Vou precisar da tua paciência e você vai ver o look agora, que está lá internado, você vai ver as imagens dele e a explicação daquela etapa lá. Thales, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, porque eu percebo que vocês, além de ter o conhecimento científico, né? Veterinário científico, não sei se é assim que fala,
Vou inventando também, porque às vezes não sabe, a gente vai falar assim, eles fizeram a faculdade lá, então eles conhecem tecnicamente como é a questão aqui, mas tem um lado humano aí, a gente está percebendo muito carinho no cuidado desse pet aí, do Luke, e todo mundo na torcida, né, No doutor? dia que eu deixar de me perder toda essa emoção, eu largo a veterinária. Parabéns por essas palavras. Porque se perder a emoção, perder esse lado de sentir ali a questão do problema, se preocupar, Sim. você vai ser um doutor frio, uma coisa que... olha, eu tenho convicção disso, isso aí não é parte científica, mas eu tenho certeza que o carinho e o amor do profissional, faz uma diferença enorme. Perfeito. Mais uma vez. Obrigado, bom trabalho para vocês aí. Obrigado. Olha, nós vamos mostrar o look agora, mas dá um tempinho aí que nós vamos mudar a rede. Até aqui, diretora, vamos mudar a rede agora aqui? Ó, me diga só, nós vamos mudar a rede. Aqui, nós vamos mudar a rede, vai interromper um pouquinho, você vai ver o look agora na internação. Está com o sinal ainda? Tá caindo. Ó, voltamos já com o sinal aí, fizemos a transmissão da rede. Vê se está o comentário, vamos guardar aqui. Deixa eu ver aqui como é que está aqui a transmissão. Se já voltou aí o sinal, nós fizemos a transmissão, a transfusão de rede. Deixa eu ver aqui como é que está. O pessoal precisa comentar, ajudar a gente aí. Como é que está aí? Já chegou? Sentidas aí ou não? Tem um olá aí. Não, está travado ainda. Não, tá com os comentários das pessoas. Está comentando já? Tem. Só esperar para ver se vem um comentário aí, porque a gente está aguardando aqui. Vou acompanhar aqui. Deixa eu Nem ver se- caiu, está ótimo. Nem caiu? Não. Está ótimo. Haroldo, por gentileza, coloca a senha da internação, que eu vou acompanhar isso aqui, ó. Está aqui já, ó. Tá bom, tá Tá, ótimo. nós vamos entrar na internação agora, vocês vão ver o look, a gente precisa sobre nossa custódia. Entra, por exemplo, aqui, ó. Só vai mostrar um canto aqui, não mostra essa parte aqui. Tá ok. Ô Gil, nós vamos mostrar essa parte da internação. E agora qual que é a explicação que a gente pode dar sobre o look? Lá nós vimos que as imagens As imagens, toda... inspira muita Aham. preocupação, certo? Agora tá, a doutora Lília saiu, A doutora Lita aqui, de novo, Tá aí. doutora Lita. Mais uma vez. Você não aguenta mais falar com a senhora. Bom dia, doutora, tudo bem? Posso falar com ela? Ju? Pode, à Posso? vontade. Por gentileza, aqui nós vamos preservar a imagem de outros pacientes aqui. Pacientes que falam também, não? Sim, pode ser. Ô, doutora, se a gente vai... Não, já tá ok. Então, a gente não mostra o look ainda. Vamos ficar aqui, mostra a imagem de cima aqui. Doutora, a tua avaliação sobre... O quadro é grave, tá? Acho que o doutor Everson fez, né? Uma Isso, perfuração ele tem um prominente. pneumotórax, né? Uma contusão. Pneumotórax. Uma contusão pulmonar, né? Ele tem uma fratura, né? Também na A mandíbula, que é a divisão né? explicou. Isso. 48 a 72 horas para estabilizar o quadro. Que é o né? estado crítico, é o momento crítico dele. Exatamente. E aí, para depois a gente pensar em uma cirurgia e tudo mais. Costela não tem como fazer cirurgia. Fazer um processo Vai cirúrgico ali ter de que fazer. juntamento, ali, alguma coisa assim. Isso, a gente tem que fazer a síntese, né? Juntar isso e deixar calcificar. Então, tem umas coisas assim que é de leigo, que não entende. Sim. Cirurgia de mandíbula é uma cirurgia complexa, não? Ou como é que é? Ela é No invasiva? geral, não é invasiva, é bem tranquila. Tá? É uma cirurgia bem tranquila. Isso é o que menos preocupa a gente. A Né? preocupação. Tá? Então, ultrassom tudo normal, né? Então a gente precisa aguardar esse período aí de 48 a Ok, 72 a parte, né, a horas. parte lá de Tá tudo. que já não traz preocupação. Poderia ser uma complicadora enorme. Por quê? Se há uma qualidade ruim, Dá pra mostrar. dá para mostrar aí. Deixa eu sair aqui um minutinho só. A imagem não está legal. Deixa eu ver como que está aqui o sinal de... Vamos ver aqui de 4G. 4G tem um pouquinho aqui. O meu não. Não tem? Tá ok. O pessoal está um pouquinho... Pode afastar ali, você traz a imagem. Ó. Onde está o roteador? Está aqui. Está aqui o roteador? Fica mais próximo ali. Melhorou a imagem, não? Você para com dificuldade e vai lá. Só para concluir, a gente está com
existe uma escala ou não? De 0 a 5, 3 no campo veterinário ou não? Existe a escala, sim, né? Então, uma escala aí, hoje a gente coloca uma escala mediana aí, né? O quadro é um quadro um pouquinho complicado, né? Ainda é cedo para a gente falar, como trouxe ele agora, né, muito no meio da madrugada, então a gente precisa aguardar ali para ver se ele vai estabilizar. Muito obrigado, doutora. Tenta aproximar aqui, o máximo aí, deixa eu ver, a partir daqui, a imagem do Luke ele olha. Bomba de infusão, tudo, As duas bombas, medicação né? ali é totalmente complexo o tratamento com medicação. Vou abrir um pouquinho aqui, talvez um pouquinho melhor. Fica sedado. Ele está sedado, Porque gente. foi feita as imagens, né? Para quem queria ver, ou perguntou do Luke, ele está aí, ó, se recuperando. Gil, vamos deixar ele aqui quietinho, muita gente a foto dele ali, está com dor. Eu só queria que vocês soubessem, a gente vai falar abaixo aqui que é a internação, ele está com muita dificuldade de sinal, de som. A gente está fazendo em respeito a vocês realmente aí, mas logo a gente consegue melhorar essas condições nossas de trabalho para trazer o melhor para vocês. Quero mais uma vez agradecer, garoto. Não tenho que agradecer. Eu falo assim, a gente tem que saber dividir o que é caridade do que é a parte comercial. Esse é um caso isolado, não é um caso, o Dr. Vett está fazendo só pela parte comercial. Não, quem nos conhece já há algum tempo sabe que a gente trabalha com algumas ONGs, alguns protetores, a gente faz algumas coisas quando dá, cabe, porque fica bom para todos, a gente sabe colocar na balança. Isso é um caso que se a gente não atende, ele ia falecer, ele não tem um dono, ele não tem um responsável. Como deixar uma vida morrer? Quem responde por ninguém pode saber que destino ele teria, até porque a gente não sabe se houve maldade, se ele teve uma queda por ele mesmo. Aí não é nós que vamos dizer, a nossa parte aqui é tentar ajudar. O Gil já falou sobre isso, acho que ele pode até falar um pouquinho mais. A nossa intenção é essa, ajudar muitas vezes você que são amigos, que está com a gente sempre, conhece o nosso trabalho, os bombeiros que sempre também resgatam, traz para nós, a prefeitura, o Mioto, toda a parte do meio ambiente que nos conhece, dificuldade, seja em silvestre, seja em animais domésticos que acometem esse tipo de situação, acabam nos procurando. E a gente respeito ao animal, não é porque a gente também só pensa no lado comercial, é porque eles também precisam e tem que ter dignidade. Eu acho que a palavra dignidade, eu acho que isso aí exemplifica o que é o Dr. Vett. Nós somos uma família que também privada, porém também nada não nos agregaria se eu omitisse socorro no momento que um amigo ou que uma pessoa nos apresente uma vida em risco. Eu acho que é isso, né, Ju? Sim. Muito obrigado. Bom, a gente já fez aquilo lá desde ontem à noite, acompanhando o caso, né? Hoje já reportamos tudo que os doutores já fizeram até o presente momento. O risco tem e a gente vai fazer o quê? Agora daqui para frente é aguardar e ver as próximas notícias, como que vai ser Minha torcida, 72 horas de muita tensão aí.
de muita preocupação, que o estado dele é grave. Ele está sedado, que ele foi para As imagens. as análises de imagem, né? Mas ele está com dor, a gente percebe O que... Gil podia falar aí sobre, acho que a preocupação do público talvez seria por causa do período de férias, então o Gil disse para eles que a gente não vai fechar, que a gente vai estar acompanhando o caso todo o tempo. Não, aqui, só para entender um pouquinho, tem a parte clínica lá na frente, os veterinários clínicos que atendem o público que chega lá, e aqui atrás a doutora Lilian Sayuri, tem a Natália, tem o doutor Vitor. Então, esse veterinário fica junto com os auxiliares cuidando dos bichinhos do internato. Então, o diferencial nosso é esse, deixar sempre um profissional aqui cuidando dos internatos. Então, é bem assistido realmente. Muito obrigado. Muito Obrigado, viu? Obrigado, Tamo junto André. aí. Não, vai. A gente pode vir passar À as noite informações. tem mais Sim. um novo boletim, se você precisar Não, vamos à retornar. noite a gente faz outro boletim, porque o pessoal, o nosso público merece aí, eles nos ajudam muito, viu? Tem que ter Se resposta. não fosse o nosso pessoal aí, quem apoia o Viva, todo mundo que curte a página, tá aí. Quantas vezes que eu preciso, vamos precisar encontrar uma pessoa, ajuda aí, eu preciso tal, eles estão aí. Então vocês merecem informação. Hoje, por volta das 22 horas, a gente vai fazer outro boletim, trazendo aí a informação, porque eu estou muito preocupado com o Luke, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Muito obrigado a você que acompanha, obrigado realmente ao Dr. Vete. Viva ABC, o nome da Perjão. Forte abraço e até mais tarde.